Fala pessoal, tudo bem? Opa, hoje vamos ter mais um episódio da nosso Conhecendo o PLC e hoje eu queria falar sobre um agente que interage muito, mas muito com o nosso PLC, que é a IHM. Você sabe o que é isso? Não? Se você quer conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais sobre IHM, fica até o final do vídeo que nós vamos bater um papo sobre esse assunto hoje, ok? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conhecendo o PLC. E aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado, tá? O tema de hoje nós vamos falar sobre um agente que interage muito com o PLC e que é extremamente relevante para os projetos de automação, que são as nossas IHMs, tá? Você já ouviu falar nesse tema o que é IHM, né? Você já viu uma aplicação com IHM? Então, vamos ficar nesse vídeo aqui, nós vamos tentar aqui trazer algumas informações para que você possa ter o seu primeiro contato, ou se não é o primeiro contato, se você já viu, pelo menos você entender o que é aquele equipamento que tem lá na porta dos seus painéisinhos lá, que o operador usa para poder visualizar a planta, tá? Então, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC e eu queria dar as boas-vindas a você. Mas olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria pedir a você que se inscreve aí no canal, tá? Compartilha esse canal com mais pessoas, vamos bombar, vamos aumentar o número de pessoas envolvidas aqui no conhecimento de automação, porque a automação, meus amigos, é um caminho que chegou. No nosso país ele ainda está um pouquinho atrasado, mas ele chegou para ficar e a gente precisa entrar para dentro dele se a gente quiser continuar vivos, né? Se a gente quiser continuar sobrevivendo no mercado de trabalho, né? Vamos chegar a um ponto que o PLC vai ser uma coisa tão simples de se programar como é o comando elétrico, né? Comando elétrico hoje, um eletricista já faz um comandozinho ali, coloca e bota o seu processozinho para funcionar. Mas nós vamos chegar num ponto que o PLC vai ser uma ferramenta muito usada e a gente vai precisar aprender automação para poder trabalhar e se colocar bem dentro desse mercado, tá bom? Mas, sem mais delongas, não esquece no final do vídeo dar o seu like, seu dislike e compartilha esse vídeo com mais gente, tá? Mas vamos lá. Bom, você sabe o que é uma IHM? Uma IHM, ela é mais conhecida como interface homem-máquina, né? Então a gente tem um costume de chegar e ver ela lá no painel. Já vou mostrar algumas imagens para vocês poderem se situar, né? E a gente fala assim, pô, aquilo ali é uma IHM, tá, tudo bem, é uma interface homem-máquina, né? O termo IHM, ele é mais conceitual, né? Que é algo que interage entre a máquina e o homem, faz a interação do homem com a máquina, né? Então aquele equipamento nós chamamos de IHM, tem uma IHM da marca Delta, da marca Altos, da marca A, B, C, Siemens, sei lá, pronto. Beleza, mas a palavra IHM é um conceito, tá? De interface do homem com a máquina, tá bom? Mas pode chamar de IHM o dispositivo que não tem problema, isso é profundamente já absolvido, né? Então, conhecidos também como interface homem-máquinas, eles são responsáveis por apresentar o processo que está automatizado ao operador. Ou seja, é através dessa tecnologia, do emprego dessa tecnologia, que o operador consegue ver se o equipamento está rodando, se está parado. No passado, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma imagem aqui, ó. No passado era assim, ó, a gente chegava numa sala de comando, né, como está aqui, ó, né? A gente chegava numa sala de comando e encontrava esse tipo de painel, né? Onde você via através de luminárias, ou você via através de sinóticos, se tinha um alarme, se não tinha um alarme, se a bomba estava ligada, se não estava ligada. Você tinha essas chaves que ficam em cima do painel que você tem que rodar para um lado e para o outro para poder ligar e desligar os dispositivos que você queria, né? Então, você tinha toda essa interface. Isso é uma interface, né? Interface da planta com o operador. O operador precisa se referenciar. Então, imagina aqui comigo, quando você chega lá numa instalação, que você vai olhar um exemplo, uma bomba,
lá no treinamento, eu falo sempre em bomba, os caras dizem, esse cara é virado em bomba, esse homem é um homem bomba, é um talibã. Não, é porque esse é um exemplo que vem na minha cabeça que fica fácil para todo mundo visualizar, que é uma bomba. Né? Porque uma bomba tem na casa da pessoa, às vezes você tem uma bombinha lá que você coloca, então fica fácil de visualizar que é um equipamento, né? Então, você chega lá, entra numa casa de máquinas, e se você quer ver se o equipamento está funcionando ou não, geralmente a gente bate o olho no painel e lá vai ter duas sinalizações, né? Sinalização de vermelho ligado e verde desligado, porém pronto para ser ligado. Às vezes você coloca uma lâmpadazinha amarela que é falha, né? Você bota uma outra lâmpada que seria um bloqueio, ó, a bomba está bloqueada. Isso são projetinhos um pouco mais elaborados, mesmo sendo convencionais. Então, era através daquilo ali que o camarada viu. Porque imagina, às vezes você tem um painel que está longe do equipamento. Então você precisa ter aquela informação à distância. Tá ligado ou não tá ligado? Ah, não, tá vermelho, ó, tá ligado. Pronto, beleza, você confia, porque aquilo tá tudo conectado ali, tá tudo funcionando. Então você confia nisso aí, tá? Então essa era a interface lá dos anos, vamos dizer assim, que nem tá aqui, ó, dos anos 70, dos anos 80, né? Era assim que se operava, dos anos 60, 50, era assim que se operava as instalações, né? Então você chegava, olhava, visualizava por esse painel aí, você via tudo como estava, ia dando os comandos. Esses comandos geralmente eles iam através de cabo lá para a planta, né? Para onde estavam os painéis e acionavam os equipamentos, tá certo? Então, gente, aí é um modelo de interface, né? Ou seja, bem arcaico, bem diferente, né? Mas as IHMs, elas são usadas hoje e elas trazem uma questão gráfica mais interessante, tá? Por quê? Porque ela desenha lá o equipamento para você. Então, geralmente uma IHM bem pensada e bem feita, ela é bem intuitiva. O operador, ao bater o olho naquela tela, ele já sabe exatamente o que está acontecendo, porque ela é personalizada, ela é pensada, ela é estudada, ela é construída para ajudar o operador na sua tomada de decisão, tá certo? Bom, nós temos vários tipos de IHM, e eu queria compartilhar com você aqui, ó. Nós temos IHMs que geralmente, aqui, ó, ela aqui, que elas não são, vamos dizer assim, gráficas, né? Uma IHM como essa daqui, ela é uma IHM alfanumérica, tá? Alfanumérica. E aí, quando a gente olha para o contexto dessa outra aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, tá? Então, você pode dizer, não, cara, então eu prefiro essa daqui, não prefiro essa, tal. Você pode ter a sua preferência. Mas, até pelo fato dessa daqui ser alfanumérica, ela é bem interessante, porque ela traz para você o alarme, o nome, por exemplo, alarme de nível alto. Primeiro grau, segundo grau. Alarme de pressão alta. Então, ela traz um texto que não te deixa dúvida. Lá nesse sistema aqui, ó, a gente precisava de uma nomenclatura dizendo nível alto aonde? Então, nesse outro tipo de HM aqui, pessoal, nesse aqui, ó, o alfanumérico, eu consigo dizer alarme de nível alto no mancal, tal. Alarme de nível alto no tanque, tal. Então, tenho como especificar de uma forma bem tranquila e bem assim, não ambígua, né? Ou seja, que não dá uma dupla interpretação. Eu consigo demonstrar isso aqui para o pessoal de forma que o operador não tenha dúvida. Tá? Então, por mais que a IHM alfanumérica ela talvez não seja, com a modernidade de hoje, algo, como é que eu posso dizer assim, utilizável, talvez tão bacana, elas são mais utilizadas aqui em equipamentos móveis, tá? Elas são muito utilizadas em equipamentos móveis. Chega lá, o cara olha o texto, vê o que é. Nesse outro sistema aqui, eu precisava colocar a tarja em cima da luzinha, e aí eu poderia levar o operador até a uma interpretação diferente do que era aquele alarme. Outra coisa interessante é que às vezes eu tinha várias luzinhas
uma do lado da outra, e às vezes olhando de relance assim um pouco mais distante, o operador podia pensar que era uma coisa e era uma outra, né? Então assim, ele tinha que estar bem atento para ver de fato quem foi que acendeu. Então, gente, falando do contexto de IHM, agora nós vamos esquecer esse mais antigo aqui, e vamos falar só da nossa IHM aqui. Elas são muito relevantes, né? Porque elas oferecem uma visibilidade no campo, né? Porque geralmente as IHMs, pessoal, elas são para ser instaladas no campo. É no campo que elas são instaladas, então. Mas elas fornecem uma visibilidade de campo ao operador muito boa, tá certo? Ela dá esse mastigar da informação para poder o operador tomar a sua decisão. Então, elas são bastante relevantes, tá? Porque elas são projetadas para estar no campo e numa breve consulta ali, o operador pode chegar à conclusão do que está acontecendo, né? Então, eu mostrei para vocês esse modelo aqui, mas os mais utilizados hoje, pessoal, são esses modelos aqui, tá? São IHMs gráficas, né? Onde você vê o processo, tá vendo aí, ó? Você vê o processo dela aí. Então você tem várias telas, você tem telas por equipamento daquele processo, você tem telas de alarmes, histórico de alarmes. Hoje você pode botar um pendrive lá, ou numa memória interna da IHM você pode ter uma porção de alarmes de históricos lá para você consultar, fazer uma análise. Então você também... A IHM é um agente de controle, tá? Você não só supervisiona, como você pode acessar, acionar e desacionar os equipamentos a partir dessa tecnologia, tá certo? Então, assim, elas são extremamente relevantes em qualquer aplicação de automação, tá certo? Então, eu te mostrei lá a IHM alfanumérico, nós vamos até esquecer aquele lance de como era feito em 1950, 60, 70, 80, deixa isso no passado, tá? Nunca pense em sinalização com um sinalizador, tá? Nunca sim, para operacional não. Você pode até botar uma informação lá, o sistema vai ter o convencional mais de força, aí você pode botar uma iluminação lá, que é interessante no painel da bomba você ver um LEDzinho lá aceso dizendo, ó, a bomba está rodando, não está rodando. Isso é importante até no aspecto de segurança, mas para a questão operacional, tá? Pensemos sempre em IHM, tá certo? IHM, tá bom? Interface homem-máquina. Então, isso deixa o seu projeto mais seguro, isso traz uma modernidade, tá certo, para a sua planta, isso traz conforto operacional, isso traz agilidade na tomada de decisão, isso melhora a segurança, tá certo? Porque de um ponto, se você pode ir de um ponto mais distante, você pode botar uma IHM dessa na rede, ela vai acessar o seu equipamento sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma perda. Ok, pessoal? Então, agora é o seguinte, nós sabemos que tem a nossa IHM e sabemos que tem também um sistema supervisório, né? O supervisório, pessoal, ele é uma IHM também, tá certo? Ele é uma IHM também. Para a gente não parecer que um supervisório não é IHM. Por quê? Porque um supervisório ele também faz interface do homem com a máquina, né? Mas a pergunta que vem ao ar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, os sistemas, qual a diferença, Carlos, de uma IHM e um sistema supervisório, né? Eu digo que todos os dois são IHMs, porque IHM é um conceito, tá? Mas na prática a gente aplica esse termo IHM para algo que fica local, na planta, geralmente instalado nos painéis, né? Ou seja, as IHMs são conhecidas por serem local, né? Por estarem lá no campo, né? Pois na maioria são instaladas em porta de painel, né? Você já deve ter visto, passa na porta de um painel, você vê lá, tem uma telinha. Aquilo ali é uma IHM de operação local, né? Ou seja, ao invés de você encher aquilo de botões, né? Liga, desliga, trava, faz isso, tal, você coloca um IHM com um universo de informação. Lógico, para usar IHM você precisa ter um PLC. A IHM conversa com o PLC. Nós vamos chegar mais lá na frente para vocês verem, porque o nosso canal é Viver de PLC, né? Então vocês vão entender o contexto todo. Então, já os supervisórios, a aplicação dos supervisórios, eles são aplicações mais robustas, né? Deixa eu compartilhar aqui uma imagem aqui, ó, para vocês verem. Ó, pronto. Geralmente, quando a gente fala de supervisório, nós estamos falando de uma sala centralizada, tá?
onde ficam ali os operadores, mas IHMs são voltados para sistemas, né? Tipo, quando você coloca uma IHM, você está colocando para controlar um processo ali, local. Tá, vamos lá. Um tanque com um dosador de produto, acionamento de uma bomba. Então você tem aquele circuito ali da IHM. Ninguém coloca um IHM para controlar uma planta completa com 100 objetos, 100 equipamentos. Não, não se usa. Essa não é a aplicação. Ah, Carlos, isso é possível? Sim, talvez tecnologicamente seja, mas não é viável, tá? A ideia da IHM é que ela forneça ao operador no local, na planta baixa, informação para que ele possa olhar e operar equipamentos individuais, tá certo? Ou seja, ou processos individuais. Como eu falei com você, um tanque com uma bomba que abastece o tanque, com a válvula que mede a vazão. Aquilo ali eu coloco um IHM que está coletando aqueles dados, trazendo para mim. Eu estou lá no campo e estou vendo, tá tanto. Já o sistema supervisório, como vocês estão vendo aqui na imagem, eles ficam mais em salas centralizadas, né? Eles são mais robustos, eles rodam dentro de um servidor, eles interagem com banco de dados, né? E por que eles interagem com banco de dados? Eles interagem com banco de dados porque eles precisam coletar muitas informações. Veja que o sistema supervisório, que é uma IHM mais possante, ela vê a planta toda, né? E se você for aí para a indústria 4.0, ela vê a planta toda, ela exporta tudo isso para cima, lá em cima ela faz uma mineração de dados, ela pinta a miséria, né? Então ela traz relatórios de manutenção, é onde você carrega às vezes suas receitas lá, configura suas receitas de manutenção para aplicar lá dentro do seu projeto. Então assim, ela tem uma gama extensa de aplicação, tá? Então elas são para um sistema mais robusto, mais completo, né? Elas interagem com o banco de dados porque elas trazem tudo isso para o banco de dados, porque às vezes até um outro software paralelo vai pegar esses dados e vai concatenar ele, transformando em relatórios para poder ter a sua tomada de decisão. Então, são aplicações diferentes. Se você tem uma planta que você tem aí, sei lá, 20 equipamentos, tal, aí você fala assim, eu vou colocar um IHM para controlar os 20 equipamentos. Eu não aconselho você. Isso não, a IHM não é essa função da IHM, tá certo? Aí eu aconselho você a colocar um sistema supervisório, como o E3 do Ellipse, o Blueplant da Altos, o Windows Software, o Windows Com, o InTouch. Você coloca esses supervisórios aí para eles poderem fazer a gerência da sua planta, porque eles vão ter essa capacidade, eles vão fazer controle de acesso, você vai poder fazer um controle de acesso quem está logado, quem não está logado. Então, assim, é um universo totalmente diferente do que é a aplicação de IHM. E o nosso tema de hoje é IHM. Nós vamos depois se debruçar um pouco mais sobre essa temática de supervisório e vocês vão ver que é um universo muito grande e que ele é de extrema também relevância dentro do processo de automação. Então, explicado aqui para vocês qual é essa diferença, né? Aí você fala assim, Carlos, qual a ligação de um PLC com IHM, né? Bom, um IHM, ela para funcionar, né? Ela precisa interagir com um PLC. É lá no PLC que ela vai consultar os dados para informar qual o status dos equipamentos e é através do PLC que ela vai mandar os comandos de ligar, desligar em automático, remoto, fazer todas essas mudanças, né? Então, gente, é bom a gente pensar dessa forma, porque se você parar para pensar, você não consegue colocar um IHM para conversar com um sistema convencional, a relé. Então ela não tem esse poder de ir lá captar tudo. Às vezes a gente até confunde, o cara fala, eu tenho um IHM que faz isso. Porque tem uns modelos de IHM que na verdade é um PLC com a IHM incorporado. E aí o cara fala, minha IHM faz isso. Não, ali você tem um conjunto de PLC e IHM incorporados. Então você tem os dois juntos ali. Mas nunca IHM só, tá?
A IHM só vai ter esse poder de ir lá e coletar os dados para você, tá? Então, como é que seria isso no sistema convencional, a IHM coletar? Como ela vem com o PLC dela incorporado, você traz os pontos dos contactores para as entradas digitais que tem nessa IHM, porque ela é um PLC incorporado, tá certo? Então, uma IHM, para ter vida, ela precisa do PLC. De certa forma, é verdade também que quem dá vida a um projeto hoje, feito com PLC, são as IHMs. Tá certo, gente? Então, veja a relevância de você saber programar uma IHM, você ter dentro do seu projeto um IHM. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Ó, vamos supor que eu tenho lá vai eu falar de novo, né? Imagina aí na sua cidade, deixa eu falar assim, mais abertamente para vocês. Imagina na sua cidade, você ter lá o sistema de captação de água, olha eu falando de bomba de novo, né? Sistema de captação de água que manda água para a cidade, né? E o cara fala para você, fulano, faz um projeto para mim aí, cara, coloca um PLC para comandar tudo isso aí. Ah, beleza, bacana. Aí você vê lá como é que ele funciona, o operador tá lá, aqui eu aperto, eu ligo, eu desligo, tal. Aquelas luzes ali acendem, eu sei se a bomba tá ali girando, rodando, tal. Ah, beleza, aí você faz o projeto, você tira os relés auxiliares que fazem o controle, coloca o seu PLC lá, faz a sua programação e entrega. E a operação daquele negócio continua sendo apertar os botões, né? E o camarada olhar lá nas luminárias se a bomba entrou ou saiu. Bom, beleza. Você agora tem um PLC ali dentro. Você tem uma máquina ali dentro, né? Então você apenas trocou aí no seu projetinho o sistema convencional por um PLC. Só foi o que você fez. Trocou por um PLC. Só que eu queria dizer a você, meu amigo, que o seu PLC ficou subutilizado, tá certo? Por quê? Porque você não está usando, você não tá trazendo ganho operacional. Cara, você mudou o sistema ali, talvez você está evitando ali de quebra dos relés auxiliares, você vai continuar tendo alguns relés auxiliares nas saídas do PLC, e só, cara, e só. Mas em termos de operacionalidade, você não vai ter, cara. E aí os alarmes, como é que vai funcionar? Ah, vou bater as luzinhas lá de novo. Então você vai ter que ter um puta de um PLC com muita saída para bater esse monte de luz. Então, onde é que eu quero chegar com esse meu papo aqui? É que você, quando faz um projeto usando PLC, você precisa utilizar um IHM. Para quê? Para você usar o recurso mínimo de automação, de modernidade, de ganho no processo. Entendeu agora? Então, quando você usa a automação, quando você aplica a automação, usando a IHM e o PLC, você dá uma roupagem, você dá uma incorporada dentro do seu projeto, tá certo? Então, de uma certa forma, voltando à fita, a IHM, ela dá vida ao PLC. Por quê? Porque quando você usa a IHM, você consegue ver o status do equipamento, você consegue ver os alarmes no detalhe, você consegue configurar ali um orímetro e mostrar esses valores na sua tela, você consegue criar bloqueios, você consegue criar uma tela de manutenção, onde o agente de manutenção possa ele interagir ali. Então assim, você começa a ter ganhos no seu processo, que talvez hoje o seu cliente lá, a pessoa que te pediu para fazer isso, ele não consegue visualizar porque ele não conhece tecnologia. Ele apenas quer melhorar aquilo ali. E às vezes você coloca um PLC, ele engole aquilo ali como, me deu um avanço, coloquei um PLC. Mas qual foi o ganho operacional? Qual foi o ganho do sistema que você ofereceu para ele? Tá certo? Então, esses dois, essa ligação entre PLC e IHM, ela nunca teve tão viva, tá? A ponto, gente, olha só, de eu falar para você aqui, que esse tipo de IHM aqui, você não usa, cara. Você não usa em máquinas que estão na instalação. Você não usa. Isso aqui a gente usa geralmente mais para equipamentos móveis. É onde tem a maior aplicação. Que pelo custo hoje de uma IHM pequenininha, está tão baixo que se você for fazer a opção, eu aconselho a vocês a colocar uma IHM gráfica.
sempre gráfica, porque ela melhora a interação do processo homem-máquina, tá certo? Ela atende melhor, ela dá mais vida ao seu projeto e dá mais visibilidade para o seu processo, sabe? Isso ajuda muito mais, tá bom? Então vamos lá. Hoje podemos dizer que é inconcebível, né? Então fazer um projeto sem colocar em HM. A gente pode afirmar isso aí, né? Projeto que não pensa... o projeto que não pensa nessa interação, ele acaba sendo um projeto deficiente, tá certo? Ou seja, a gente precisa pensar nessa interação, ou seja, pensar que quando eu vou fazer um projeto, eu preciso dizer, operacionalmente, qual é o ganho disso? Não, trocar 6 por meia dúzia, eu não vou dizer assim, vamos trocar 6 por 8, beleza. E por que não 6 por 16, ou por 20, ou por 100? Para pensar nisso. E às vezes o custo do projeto não fica tão caro, mas a solução fica um custo-benefício abissal, viu? Abissal. Vai por mim. Então, a gente pode fazer outra pergunta. Estudar automação me leva a aprender a configurar IHM? Acho que está bem óbvio, né? Porque, assim, onde é que são usadas as IHMs? Em processos de automação. Eu já falei para vocês que não existe interação entre IHM e relés. Não existe. Relés que eu falo, relés contactores auxiliares, né? Aqueles relézinhos convencionais. Não existe. Então, você precisa de PLC. PLC leva à automação. IHM leva à automação. Então, a gente precisa estudar automação para saber programar IHM. E a gente precisa aprender PLC para poder saber usar uma IHM. Né? Porque se eles vão se conversar, você precisa entender como é que é essa conversa, e você é quem precisa preparar essa conversa. O que é que eu vou subir para a IHM? O que é que eu vou receber da IHM? Você define, talvez até uma outra pessoa faça o desenhozinho, mas você é quem vai definir o mapa de comunicação, o protocolo de comunicação entre esses dois agentes. Então, o conhecimento de PLC tem que levar ao conhecimento de programação de IHM, tá certo? Só se você tiver um aprendizado voltado a desenvolvimento de projetos, focado em resolver problemas e melhorar os processos. Então, assim, aprender PLC, você aprende o PLC ali, já sei configurar um PLC, beleza? Então, por isso que eu falo sempre no método de ensino ser voltado, focado ao desenvolvimento de soluções. Por quê? Porque se você está pensando na solução, você vai pensar na IHM, cara. Não tem outro jeito. Não tem como você ficar pensando, não, minha lógica funcionou, mas e a interação com o operador? Como é que funciona isso aqui? Como é que eu... Não, cara, eu tenho que pensar nesse todo. Então, focar no desenvolvimento de projetos visando melhoria leva você a ter que aprender a programar IHM, a ter que desenvolver IHMs que sejam focadas na resolução do problema também. Tá? Então, assim, o foco eu tenho um problema para resolver. No caso que eu dei, no exemplo que eu dei para vocês aqui, que foi daquela interação do sistema de captação de água da cidade, ali é o problema que você tem. Aí você chega lá, simplesmente tira o convencional, bota um PLC e vai embora. Então você não estava focado na solução do problema. Tá? Ou seja, você não pensou nas interações, você não ofereceu ao seu cliente ali um avanço de tecnologia, uma condição de melhoria operacional. Por quê? Porque para você o problema ficou limitado a apenas tirar um controle convencional e botar um PLC, e só. E acabou. Mantendo a mesma interação. Então, a gente parte daí. Bom, apenas aprendendo programação de PLC, você não se habilita para fazer IHM. Né? Então, você precisa aprender o PLC, aprender como configurar a IHM, né? E quando eu falo aprender a configurar IHM, passa pelo mesmo foco que a gente fala aqui direto, de aprender PLC. O que é, Carlos? É focar sempre no desenvolvimento de projeto
e na solução de um problema, na resolução de um problema, tá certo? Por quê? Porque quando você pensa focado em resolver um problema, você está pensando num todo. Então a sua IHM tem que ficar ligada ao seu PLC e aquele casamento tem que estar perfeito para gerar o conforto operacional, para gerar a segurança operacional e resolver o problema de forma acima, sempre acima da expectativa, tá? Ó, aplicação de uma IHM num projeto coloca o seu projeto em outra dimensão, tá certo? Pensa comigo, gente. Quando a gente fala assim de fazer um projeto, aí você coloca... Vamos voltar lá para a história da captação. Ficou o PLC lá dentro e você fechou o painel e o painel continua do mesmo jeito. Eu falo, não, cara, nós fizemos um investimento lá de tantos R$ 1.000 e trocamos o controle. Aí o cara que pagou os tantos R$ 1.000 vai lá fazer uma visita e começa a ver aquele monte de botão, um monte de lâmpada. Ele falou, ei, cara, mas tu não disse que gastasse tantos R$ 1.000 aqui para fazer esse investimento aqui e tal? Não, doutor, peraí, deixa eu abrir o painel. Quando abre o painel, tá lá o equipamento. Bom, para o doutor, geralmente, o que conta é a taxa de falhas, né? É a taxa de falhas que conta, né? Então, se a taxa de falhas é o que conta, ele talvez passe por aquilo ali despercebido. Mas, se a taxa de falha já não era tão alta, talvez ele vá até pensando, puta merda, bicho, mas gastei um dinheiro danado, será que era para gastar isso tudo mesmo? Olhei lá, tá tudo do mesmo jeito. Esse investidor, cara, empresário, ele olha tudo. Ele tem um olhar bem crítico das coisas. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele coloca precisa ter um retorno. É assim que funciona o mundo do investimento, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando você coloca um IHM ali, você coloca ela lá para funcionar, aí você vem com esse mesmo cidadão. Quando você entra, que ele bate o olho no painel, ele já vê sem aqueles botões todos e vê uma telinha lá. Rapaz, na hora, pensa comigo, se ele vai ter dúvida de chegar assim e dizer, não, cara, que é aquilo ali? Não, ele vai dizer, ali foi a reforma, não foi aquela que tu pedisse o dinheiro, né? Não é assim que ele vai dizer, né? Aquilo ali é a reforma, né? Que você pediu dinheiro? Ah, beleza, cara. Então, como é que é isso aqui? Quando ele abrir, ele vai ver a tela, aí você vai mostrando na tela para ele, ó, isso aqui eu vejo as bombas que estão funcionando, aqui eu vejo a pressão e tal, agora está em operação. Geralmente esse pessoal faz a visita, tá lá operando, ele vê operando, né? E tal, aqui, ó, quando sobe um alarme, já vem para cá, tal. Então, assim, a aplicação de uma IHM, ela bota o seu projeto em outra dimensão, tá certo? Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente tira desse nosso bate-papo aqui? Que ele começa explicando para você o que é uma IHM, qual a sua relevância, qual a interação que ele traz para o seu PLC e qual a relevância que ele traz para o seu projeto. Tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a gente precisa aprender PLC, e que é necessário saber criar IHMs, tá certo? Então, é preciso ter esse conjunto para estar bem no mercado de trabalho, tá? Vocês já viram aí que a gente pode, de repente, trazer uma solução que é uma meia-boca. E esse conhecimento vai aproximando a gente de uma automação, de uma solução um pouco mais moderna, né? Lógico que não para por aí, gente. O universo da tecnologia é um negócio abissal, né? Aí vai para supervisório, aí a gente vai interagir para chegar lá na indústria 4.0, na automação 4.0, e assim, mas aqui está o começo. É aqui onde está a coleta dos dados, é aqui onde está a interação do chão de fábrica com o início, onde nasce a captação dos dados, tá? Então, aqui você já começa a colocar um esquema que promove uma interação muito interessante para o operador. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, a gente fica por aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu dislike, coloca o seu comentário. Gente, comenta os vídeos, cara.
e ajuda nós. Bota sugestão de tema pra gente. Carlos, fala aí sobre o PLC da marca tal, tal, tal. Lógico, tem uns que eu vou demorar um pouquinho mais, que eu vou ter que estudar, ver, trazer o material. Eu já tô com dois na lista aqui para falar, que é o PLC da HI e um da Schneider, né? Um da Schneider aqui, que um dos alunos lá do nosso curso Viver de PLC pediu, e eu estou começando a levantar o material para preparar um vídeo apresentando. E aí é conhecimento para todo mundo, cara. É conhecimento para você que está no mercado de trabalho e para você que quer entrar nesse campo da automação. Tá certo, gente? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até mais.